fui classificado para IFON 2024. Eu só tenho a agradecer ao curso, né, ao Fabricad, e também ao professor Alexandre por ter feito parte dessa conquista minha. Foi no próprio ano de 2021 que eu acabei conhecendo o Fabricad, meus amigos, né, que já tinham acesso ao Fabricad. E desde 2021 eu venho utilizando ele. Chegou 2023, o ano que eu comecei a ter melhores resultados com as provas militares, só aparecer lá na lista dos classificados, né? Eu só tenho a agradecer ao curso, né, ao Fabricad, também ao professor Alexandre por ter feito parte dessa conquista minha, que é muito importante para mim, e que eu também vou continuar estudando, né, para cada vez mais conseguir melhores resultados nas outras provas, como a AFA, Escola Naval também, quem sabe. Muito obrigado, professor, e muito obrigado ao Fabricad. Bom, galera, vamos pegar agora uma questão que é um desafio da nossa apostila, do nosso site, do nosso material, mas que você vai ver também que ela já caiu muito parecida de uma questão do ITA. Então, primeiro vamos mostrar a questão que a gente vai fazer. Mostra aí. Tá assim, ó, um cilindro circular de 2 metros de raio e massa igual a 25 kg está apoiado num plano horizontal. Havendo no seu interior duas esferas iguais a 1,5 metro de raio, conforme mostra a figura abaixo. Determinar o peso P de cada uma das esferas para que o cilindro fique na iminência de perder contato com o solo. Despreze todos os atritos. Tá. Essa é a questão que a gente vai fazer. Agora, comparar com a questão do ITA que já caiu. Bota na tela aí. Se comparar, elas são muito parecidas, né? Se você comparar, elas são muito parecidas. Então, isso mostra, volta agora, o quanto vale a pena você trabalhar as questões e confiar no nosso trabalho em relação ao que a gente seleciona como questão que ainda não caiu, mas está no nosso material, que está lá por algum motivo, né? A gente inspeciona o material de todo mundo, o material de livro, e pega o melhor e bota ali, tá? Bom, agora então aqui é o seguinte, né? A gente está vendo de frente um cilindro, então o raio dele é 12, o diâmetro dele é 4. Logicamente que você, além dos pesos pelinha, que estão no centro das esferas que eu já marquei, que tem a mesma massa, então é pelinha e pelinha, é igual. Essas normais também, na verdade, eu marquei num primeiro momento como sendo diferentes, contato aqui NA e contato aqui NB, mas, gente, na verdade, você vai ver que aqui, né, e assim, eu estou marcando a força que as esferas fazem no copo, e não as forças que o copo faz nas esferas, né, que seria o contrário, tá? E aí a gente está vendo, no caso, que o que vai acontecer? Que a tendência de tombamento que a gente vai ter vai ser nesse apoio da esquerda, porque observa, essa esfera maior, estando lá em cima, apoiada num ponto mais alto, você vai ver que é isso que vai acontecer. Nas contas também você vai ver que se eu estivesse falando besteira, que não tô, você veria ali um sinal negativo inadequado. Mas não tô, tá? Repara que você vai ter o que no caso aqui, gente? E aí agora que a ideia é de usar não a distância propriamente dita até o ponto, né? E sim, no caso, as paralelas, vai ser essencial pra gente. Então, por exemplo, o ponto em torno do qual ele pode girar, oscilar, é aqui, né? Quando está na iminência de tombar. E aí, com isso, primeiro, né, que a normal que eu marcasse aqui em cima, eu não vou nem marcar, porque ela vai ser de momento igual a zero. Então, não estou nem interessado em marcar a normal que o chão faz nesse ponto. Vou deixar para lá, tá? Agora, fora disso, você tem a normal NA, que eu vou ter que, num certo momento, medir a distância da linha dela até lá embaixo, dessas duas paralelas. Tem a normal NB, que num certo ponto eu vou ter que medir a distância entre essas duas paralelas. E tem o peso também do cilindro, né, que está localizado no meio dele.
a uma distância igual a 2, a paralela que passa por ele, né, do ponto O, tem uma distância igual a 2 daqui, tá? Bom, ok, gente, aí o que vai acontecer? Vamos lá, essas normais primeiro vamos colocar a mesma letra para a gente não esquecer e depois ficar achando que tem variável faltando. Então aqui é N e aqui também é N, beleza? Por quê? Porque só tem álgebra horizontal, que empurra para lá igual que empurra para cá. Tem que ser uma igual a outra. E aí, aqui no meio, o segredinho, antes de começar a fazer o resto, é o seguinte. Na verdade, a questão virou questão de geometria plana agora, né? Porque você tem que reparar que se eu tenho duas esferas que estão se tangenciando, você não pode esquecer do bizu, que é o quê? Ligar os centros e dos centros aos pontos de tangência. E além disso, fazer um triângulo aqui dentro com uma vertical passando pelo centro da mais alta e uma horizontal passando pelo centro da mais baixa. Porque o que acontece, gente? Aí existe uma coisa que a gente já viu na aula de equilíbrio dos corpos extensos, chamado de teorema de Lamy, que quando você tem, no caso aqui, um corpo em equilíbrio sob a ação de três forças, que fatalmente eles fecham um triângulo contendo essas três forças. E é o que vai acontecer aqui. Porque, por exemplo, você olha para a esfera de baixo, né? Quem que ela vai ter aqui agindo? Vai ter, no caso, aqui também, né? Porque existe uma normal, que é o quê? Que é a normal de contato dessa com essa. Normal entre esfera 1 e 2. Existe o peso, pelinha, e existe a força, N, que o cilindro, né, numa ação e reação, faz. Na verdade seria menos N, sendo rigoroso aqui, né, mas o módulo é igual, que é isso que importa. E aí, minha gente, esse triângulo vai ficar organizado de tal maneira de que se aqui for igual a θ, aqui também. Ou seja, a gente pode manipular esse triângulo de duas formas diferentes. Uma que eu tenho aqui hipotenusa como sendo raio mais raio. 1,5 mais 1,5, 3. E o que vai ser esse pedaço aqui embaixo? Ó, se o raio vale 1,5, se esse raio vale 1,5, esse meiozinho aqui, ó, seria a diferença entre você pegar, né, e fazer 4, que é tudo, menos 1,5 do lado, menos 1,5 do outro, tá? Então, esse meiozinho, que não é só isso daqui, né? Perdão, estou confundindo com a parte onde eu passei o peso. Esse meiozinho daqui, esse Y aqui, seria, no caso, vou subir um pouco o peso. Essa parte daqui, né? Seria justamente a diferença entre 4 como um todo, menos 1,5 daqui, 1,5 dali, o que sobra vai ser igual, no caso, a 1, né? É o que fecha para dar 4. Aí o que vai acontecer, pessoal? Você vai ter θ aqui em cima, e nisso eu posso falar que o seno de θ é 1 sobre 3, mas eu posso também descobrir outro cateto que por Pitágoras você vai ver que vai dar 2 raiz de 2. Vou fazer 3 ao quadrado igual a 1 ao quadrado, mais alguém ao quadrado, que dá isso. O mais importante é você notar agora que se eu repito isso com as forças, porque elas vão estar organizadas dessa mesma maneira. É aí que está a importância do teorema das três forças. Você vai ter aqui, ó, botando, né, a normal da esfera 1 na esfera 2, a esfera de cima na esfera de baixo. Colocando aqui o contato do cilindro com, no caso aqui, essa esfera. E o peso pelinha dela, o que você pode usar de útil é, por exemplo, se eu já tenho outro cateto, eu posso falar que a tangente do θ, ela tanto pode ser calculada como sendo 1 sobre 2 raiz de 2, como pode ser calculada como sendo, em módulo, o N sobre o pelinha. Tá? Então, isso aqui vai ser importante, porque a gente vai ter, então, que o pelinha, já multiplicando cruzado, será a normal N vezes 2 raiz de 2. Bom, o pelinha, no caso aqui, ó, o que vai acontecer, né? A gente vai ter agora o seguinte, tá? O pelinha
não é uma força que está em contato diretamente com o cilindro. Então, na hora que eu fizer o momento resultante, ele não vai entrar na conta. Mas o P vai, que é uma força no cilindro, e as normais também. Então, na hora que eu faço o equilíbrio dos corpos extensos, o que vai sair da conta vai ser o valor do N. Tendo do N, eu tenho o P', tem a massa de cada esfera, tá? Lembrando que a massa do cilindro era de 25 quilos. E o que a gente quer é a massa M' de cada esferazinha que tem peso P' que está ali. Como é que eu faço agora, gente? Agora é hora apenas de você não dar mole no referencial. Olha só, estou com o referencial aqui, ó. Essa normal está empurrando o conjunto para cá, no sentido anti-horário. Então, se eu adotar o horário como sendo positivo, ela tem um momento negativo. Agora, o peso P e a normal N é indubitável que ela está fazendo a parada tentar gerar assim. E o peso também, né? Está tentando fazer girar desse jeito. Então, no final, você vai ter o quê? De um lado, aquela normal N, pela distância dela até lá embaixo. Qual é a distância dela até lá embaixo? É esse 2/2 daqui, que esse 2/2 está aqui, né, galera? Esse 2/2 está aqui. Mais depois o raio da esfera de baixo, que é 1,5. Mas não vai complicar não, que esse 1,5 vai cortar, tá? Então você vai ter N que multiplica 2/2 mais 1,5 de um lado, que será igual a, cadê? N, que multiplica o 1,5, né? Distância entre as paralelas, mais o peso P do cilindro, que multiplica 2. Bom, ao fazer essa distributiva, você vai ter um N vezes 1,5 de um lado do outro, então isso já morre. Vai sobrar apenas um N vezes 2/2, que é igual a P vezes 2. Ou melhor, que o N é igual a 2P sobre 2/2. Só que esse P que está aqui não é o mesmo P' dali, né? Esse P é o peso, no caso, do cilindro, ou seja, 250 newtons, né? mg, massa por gravidade. É só você agora encaixar isso aqui, né? Você encaixando isso aqui, cadê? Que você rapidamente acha o P'. Ó, se liga que maravilha, o 2/2 de cima vai cortar com o de baixo. O 2/2 de cima cortando com o de baixo, você vai ter o P' igual a 2P, você vai ter que isso dará, então, 500 newtons, né? Já que o peso e não a massa do outro era 250. Se o P' tem peso 500 newtons, a massa M', só dividir por 10, é de 50 quilos, tá? Então, é uma questão que, tipo, teorema das três forças é algo que o pessoal geralmente esquece, tá? Dá mole. Então, não esqueçam disso, porque geometricamente, isso aqui foi quase a questão de geometria plana, né? Essa partezinha aqui foi na geometria plana total, tá? Então, você tem que tomar cuidado com isso, tá, gente? Beleza? Ok? Então, tira o seu print daí, vê se tá tudo bem e já já estamos de volta. Valeu!